Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Então vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí a aula de número 23, com a revisão e avaliação. Então vamos aí para a nossa revisão de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão relembrando um pouco sobre a questão do Brasil no ranking do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. E relembrar também o que quer dizer esse indicador social. Então temos aí que o Programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento, nós vimos aí a PNUD, uma agência, então aqui a gente tem a PNUD, para relembrarmos, né, uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, onde eles criaram esse indicador, né, criaram aqui uma métrica chamada de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então nós temos esse indicador para avaliar a qualidade de vida em diferentes populações, né, em diferentes países, em diferentes cidades, estados. Então, aqui nós temos os 3 exemplos, né? Onde você pode analisar, avaliar aí esses indicadores. E aí, a gente verifica, dentro desses indicadores, nós temos como é que temos essa verificação, né? A partir de que dados, como é que eles são verificados. Então, nós temos aqui que o desenvolvimento do Brasil ele pode ser medido segundo um importante indicador, né, que vimos aí, o IDH, assim como de outros países também, né? E esse indicador, ele permite que os países eles sejam comparados, né? Então você pode fazer uma comparação aqui dos Estados Unidos com o Brasil, você pode pegar um país desenvolvido comparando com o Brasil, ou um país emergente, né, e comparar com o Brasil, entre outros indicadores. Então, a gente tem esse parâmetro global, né? Então, a gente consegue verificar aí e analisar esses indicadores, tá bom? Então, dentro do IDH, nós vamos verificar quais são as características que a gente pode observar. Então, a partir do relatório de 2010, o IDH ele combina aí 3 dimensões, né? E antes desse período, nós verificamos que o cálculo ele era feito de uma forma diferente, né? Então, entre 2009 e 2010, a gente teve algumas mudanças aí com relação a esse indicador, né? Com relação à métrica ou à média do indicador social, tá bom? Então, nós temos uma vida longa e saudável, né? Então, aí nós vamos observar a média ou a expectativa de vida da população. Temos o acesso ao conhecimento, em resumo, seria a educação. E aí você vai analisar aqui os anos médios de estudo e anos esperados, tá bom? De escolaridade. Então, a partir disso, eu vou fazer ali um levantamento da expectativa de vida, que seria a média da população ali, 70 anos. Então, significa que a média que aquela população ela alcança, né, a expectativa de vida é 70 anos. Professora, mas a gente tem uma parte da população, pessoas naquela população que ultrapassa? Sim, é apenas tirado a média, assim como também das outras dimensões, certo? A escolaridade, aí a gente observou, né, os anos de estudo e também os anos esperados, né? Até mesmo para você verificar se aquela população ela está concluindo os estudos, entre outras características, certo? E aí nós temos o padrão de vida decente, onde nós vamos analisar a renda. E isso é visto a partir do PIB, que é o Produto Interno Bruto, certo? O PIB per capita, né? Por pessoa. Então você pega tudo que aquele país produziu e aí você divide pela população até chegar ali ao cálculo do IDH, tá bom? Falamos também sobre movimentos de migração. Aí vamos verificar que a migração
é a mudança de um cidadão de um lugar para o outro, né? Ou você pode também colocar como o deslocamento, e aí nós temos vários fatores, né, que podem levar essa população a migrar. A gente, por exemplo, tem ali, nesses movimentos de migração, né, a população ela pode, de maneira voluntária, né, você pode, por exemplo, de maneira voluntária, migrar de um lugar, se deslocar de um lugar para o outro, né? Se mudar ali para um outro país, em busca de melhorias de vidas, onde a gente vai observar os fatores repulsivos e atrativos. Então, uma migração voluntária a partir de um determinado fator, né? Eu estou querendo me mudar, mas por quê? Eu estou fugindo de uma guerra civil, eu estou ali fugindo porque naquele país tem uma perseguição política, tem ali uma questão econômica, então eu estou saindo voluntariamente do meu país para outro, tá bom? Então seria aí o que nós chamamos de migração voluntária. E também tem a migração forçada, né? Que tem ali um determinado fator que faz com que você saia ali do país, certo? E aí na migração, migrar, a gente observa aí que é trocar de país, né? Aqui de estado, de cidade, e alguns autores colocam aqui em algumas literaturas, né? Colocam até mesmo o bairro, né? E isso a gente observa desde a humanidade, né, onde a gente tinha os povos nômades, onde ocorria aí o nomadismo. Esse tipo de migração desde os primórdios ali das primeiras sociedades humanas, tá bom? Então eles iam em busca de alimentos, de onde tinha água, e aí eles não fixavam uma moradia, né? Eles estavam mudando de um lugar para o outro, tá bom? Então a gente já observa isso aí desde os nossos antepassados. Falamos também de emigração, com E de escola, e imigração, com I de igreja. E aí nós temos os dois conceitos, né? A emigração é a saída de pessoas de seu país de origem. Então, a partir do momento que eu estou saindo aqui do Brasil, então eu estou emigrando do Brasil, tá bom? Com o ezinho, certo? A entrada de pessoas em um país diferente. Então, eu estou emigrando, digamos, para a Itália. Então, lá na Itália, eu serei aqui imigrante, tá bom? Eu estou entrando em um outro país, certo? Então, só para a gente relembrar, hein, esses conceitos de emigração e imigração. Então, a gente tem conceitos diferentes. Emigração, você está saindo do seu país. Se você sair do Brasil, você está emigrando do Brasil. A partir do momento que eu estou entrando no outro país, eu estou imigrando em um outro país. Inclusive, quando você chega em um outro país, você passa ali pela imigração, né, onde você vai entregar o seu passaporte e dar entrada naquele país, certo? Vimos também os fatores repulsivos e atrativos desses movimentos, né, de migração. Aí nós verificamos os principais fatores repulsivos. Nós temos aí o desemprego, temos aqui a fome, vimos também aqui guerra, perseguição, seja ela política ou perseguição religiosa. Temos aqui também as questões naturais, né, desastres naturais, são alguns motivos que levam as pessoas a migrarem. Já o atrativo é o que vai me atrair ali naquele local, né? A possibilidade aqui de conseguir um emprego, né, que é o contrário ali do desemprego, que é um fator repulsivo, acesso a serviços básicos, né, como hospitais, escolas de boa qualidade, segurança, entre outros fatores, tá bom? Então, nós temos aí os fatores repulsivos e os fatores atrativos. Então, se eu estou em busca de melhores condições ali com relação à educação para os meus filhos, ali para a minha família, então eu vou sair do meu país voluntariamente, né? Não estou sendo forçada e estou indo ali para um outro país, tá bom? Então, eu estou indo em busca de melhores condições, em busca do que nós chamamos dos fatores atrativos. E, possivelmente, né, o fator repulsivo seria a educação de má qualidade onde eu estou. É apenas aí um exemplo, certo? Vimos também a emigração europeia, né, lá nos séculos XIX e século
XX. Temos na imigração a saída dos europeus para a América, motivados aí pelo acesso à terra, né, onde eles saíram em busca de novas terras, em busca ali do enriquecimento, né, devido aos recursos que tinham aí em outros países, né, em outras terras, tá bom? E temos a formação de diversas comunidades no Sudeste, também no sul do Brasil, e aí nós temos uma atividade que seria a atividade da agricultura, né? Além do ouro, entre outros minérios. E aqui a gente tem a formação de diversas comunidades no Sudeste, no Sul e também em outras regiões aí do nosso país, tá bom? Então a gente já observa esse processo aí, esses deslocamentos, né? Esses movimentos populacionais ou esses fluxos migratórios. Temos também fluxos migratórios, nós vimos diversos fluxos, né, da Síria, no Sudão, ali naquela região do Oriente Médio, e aí estamos relembrando alguns. Novos fluxos migratórios no século XX, nós temos aí aproximadamente cerca de 200 milhões de imigrantes no mundo, né, segundo aí os dados da ONU, e 60% deles saíram de países aqui, olha, subdesenvolvidos. O que a gente observa aqui nesses países subdesenvolvidos, né? Como os países ali da África, da América Latina, nós temos os fatores que são chamados de fatores repulsivos. Então, países subdesenvolvidos. Então, eu tenho ali condições, né, que a gente coloca como fatores repulsivos, tá bom? E aí nós temos os principais destinos, né? Eu coloquei alguns deles para vocês observarem, que é o caso aqui dos Estados Unidos, temos aqui países do continente europeu, né, da Europa, e também aqui o Japão, são alguns dos destinos, né, onde essa população ela acaba indo em busca do que nós definimos, né, do que nós colocamos como fatores atrativos, certo? E aí vimos também países europeus, Estados Unidos e o Japão, durante um tempo, né, estimularam aí a imigração para conseguir mão de obra, né? E essa mão de obra, aqui nós temos uma mão de obra barata, né? Alguns países europeus, aqui dos Estados Unidos e também do Japão. E aí a gente verifica que mais à frente, devido a essa quantidade de imigrantes, a gente observou a mudança de regras, né, nos Estados Unidos, alguns países europeus, com relação à entrada de imigrantes aí para esses países, tá bom? E a gente observa também nesse fluxo migratório o aumento das diversidades culturais, tá bom? Então aqui a gente tem várias culturas, né, devido a essa forte presença de estrangeiros, tá bom? Devido a esse fluxo migratório. Então a gente consegue observar aí esse aumento dessa diversidade cultural. E observamos também, nesse processo, a xenofobia. E aí nós vamos verificar o conceito de xenofobia, né? Que inclusive, aqui no nosso país, né, é considerado aí crime, tá bom? Inclusive chega aí até 3 anos de prisão, pagar multa, entre outras questões, tá bom? Então, a xenofobia, gente, o conceito é a aversão, tá bom, ao imigrante pelos países que vão receber, né? Pelos países receptores. Então, aqui a gente observa o conceito de xenofobia, ocorrendo diferenças socioculturais, né? Vimos ali anteriormente a presença de outras culturas ali, que é uma presença forte em outros países devido a esses fluxos migratórios, tá bom? E aí nós chegamos à xenofobia, que é essa aversão, né? Então, as pessoas ali acabam criticando o migrante que veio de um outro país, colocando ali a culpa pelos acontecimentos de violência, entre outras questões, né? Observamos também aí que os trabalhadores nativos, né, temos, além de todas as questões socioculturais, temos a questão do trabalho, a questão salarial, né? Que os trabalhadores nativos e os trabalhadores estrangeiros que geralmente possuem aí menores salários, tá bom? Então, isso também ocorre com relação a esse fluxo migratório, certo? E aí,
Observamos também, para a gente relembrar na revisão, as políticas de controle de migração, né, onde os governos eles começam a criar aqui medidas legais, né, então a gente observou ali até um certo período, nós temos um incentivo, né, e aqui a gente observa com relação a esse grande fluxo migratório, a criação aqui de barreiras físicas, né, como é o exemplo bastante conhecido dos Estados Unidos com o México, onde nós temos barreiras físicas, muros que foram construídos, e também a fiscalização, né, com câmeras, soldados que ficam ali vigiando a fronteira, de modo a dificultar aqui, olha, cada vez mais a entrada dos imigrantes, tá bom? E o grande desafio, né, entre os países ricos ou países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né, países ricos e países pobres, mais do que construir muros, do que elaborar leis, a gente tem aí a construção de um mundo mais justo e igualitário no século XXI, tá bom? Então, é ter condições como em qualquer outro país, né? Seja um país desenvolvido, seja um país ali considerado pobre, tá bom? Então, essa seria aí o X da questão, né? Como a gente pode colocar, certo? E falamos também sobre os refugiados ambientais, tá bom? Então, nós vimos aí dos refugiados ambientais, né, com relação às pessoas que são forçadas a deixar ali suas casas e locais de origem devido ali às questões ambientais, né? Aos desastres naturais, às mudanças climáticas, degradação ambiental, entre outros fenômenos, né? Então, tem ali, por exemplo, um vulcão que está ali ameaçando a população a entrar em erupção. Então, é apenas um exemplo, tá bom? E aí, as pessoas, elas vão se retirar dali, tá bom? Em busca de melhores condições, certo? E aí vimos também que essas pessoas, elas buscam refúgio em outras regiões ou países em busca de segurança, né? Então, se você está ali com uma ameaça, uma condição da própria natureza, então você não vai ficar ali esperando algo de pior acontecer na sua casa, para a sua vida, para a sua família, certo? Então, você vai buscar uma condição de vida, né, condições de vida mais estáveis. O que a gente classifica também como um fator repulsivo. Então, a questão ali de desastres ambientais, ele é também considerado um fator repulsivo. Então, ele está fazendo com que eu saia ali do meu país, saia ali da minha cidade ou do meu estado, tá bom? E aí eu vou passar por esse processo de migração, né? Eu vou me deslocar de um lugar para o outro. E esse fator, né, ele pode estar relacionado devido à questão ambiental, pode ser considerado tanto um fator voluntário quanto uma migração, né, forçada, ou um fator ali forçado, né? Ele pode ser forçado a partir do momento que o Estado, a administração de onde eu moro, da cidade, ou até mesmo do país, ele vai me retirar daquele local e me colocar em outro lugar, tá bom? É apenas aí um exemplo. O voluntário, se aquele problema ali ele está iniciando, a poluição, por exemplo, poluição do ar, né? Aquele lugar está muito poluído. Eu acho que aquele lugar não é um lugar bom para eu me manter, para a minha saúde, eu tenho condições de ir para um outro lugar, e aí você está indo com relação a se voluntariando, né? O que a gente chama de migração voluntária. Então, cada caso ele precisa ser analisado para a gente chegar ao tipo de migração que está ocorrendo naquele lugar. E esse termo ele está sendo bastante utilizado, né? Os refugiados ambientais, né? Onde eles vão procurar refúgio, aí um local mais estável, um lugar mais seguro para ter condições ali básicas de vida, certo? Então, essa foi a nossa revisão. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima.